Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos saudar mais uma vez os irmãos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que está aí do outro lado. E tenha certeza que Deus vai falar de uma maneira extraordinária nessa noite. Nosso tema de hoje, 5 coroas. E poderíamos dizer assim, 5 coroas preparadas para o cristão. Os crentes, o cristão. 5 coroas. Quais são as 5 coroas? A primeira, coroa da justiça. A segunda, coroa da alegria. A terceira, a coroa de glória. A quarta, a coroa incorruptível. E a quinta, a coroa da vida. E nós poderíamos até pensar, como é que receberemos as 5 coroas? Como iremos colocar as 5 coroas em nossa cabeça, se assim recebermos as 5 coroas? Quem receberá as 5? Alguns receberão uma, outra 2, e alguém lá 3, 4 e 5 coroas. Como serão? Será que será sobreposta uma, encaixando na outra, sobre a cabeça de cada cristão que assim o merecer? Nós vamos ver, pela misericórdia do Senhor, as 5 coroas nessa noite, e baseadas todas na palavra do Senhor. Existem teólogos que afirmam que são 4, mas olhando, e outros que afirmam ser 5, mas olhando a palavra de Deus e trazendo ela para o grego, nós vamos ver que em determinados momentos a coroa da alegria, ela diz o texto coroa de glória, mas o grego quer dizer alegria. Então nós vamos entender que são 5 coroas, e para quem são elas? E aí eu vou pedir que você redobre a sua atenção. Vamos com a primeira, a coroa da justiça. Está na palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 8. 2 Timóteo 4 e o versículo 8, a coroa da justiça. Diz assim o texto bíblico: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A primeira coroa, essa coroa da justiça, ela é reservada para todo o cristão, ou seja, melhor dizendo, todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador pessoal, todo aquele que recebe ao Senhor o senhorio de Jesus, uma redundância aqui, e vive uma vida de arrependimento, mudança de atitude, e está esperando a vinda do Senhor Jesus. Quando a Bíblia está dizendo coroa da justiça, que o justo juiz nos dará naquele dia, está dizendo que nada, absolutamente nada, escapa aos olhos do Senhor. E nas entrelinhas do versículo 8 de 4 de 2 Timóteo, diz a Bíblia que é preciso amar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nenhum cristão que se nomeie cristão, que se ache cristão, que se diga cristão, nos nossos dias e nem nos dias passados, nenhum cristão, aleluia, ele pode estar ignorante, ele pode estar indiferente à vinda de Jesus. Não, ele tem que estar ansioso pela vinda do Senhor. Pode estar passando por algum tipo de enfermidade, mas os seus olhos estão na vinda do Senhor. Pode ter uma causa na justiça, mas os seus olhos estão na vinda do Senhor. Todo aquele que quer receber a coroa da justiça, ele tem que ter um anseio na alma pela volta do Senhor Jesus nos ares, para que aconteça o grande e esperado arrebatamento do Senhor. Essa é a coroa da justiça. Todos os salvos, sem exceção, desde que sejam salvos, aleluia, na pessoa de Jesus, receberão
a coroa da justiça. São justificados pelo sangue do Cordeiro. São justificados pelo sangue de Jesus. A segunda coroa, a coroa da alegria, que no texto diz coroa de glória, mas do grego, transliterando ela para o grego, significa alegria. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e o verso 19. Pois qual é a nossa esperança ou gozo, ou coroa de glória, ou coroa de alegria, na presença de nosso Senhor, na sua vinda? Não sois vós? O autor da carta aos Tessalonicenses, Paulo aos Tessalonicenses, ele está dizendo que a alegria dele, a alegria do apóstolo Paulo, era saber que mais pessoas estavam se convertendo ao Evangelho, era saber que mais pessoas estavam abraçando a fé cristã, aceitando a Jesus como Salvador. Então se entende aqui que a coroa da alegria é para aqueles que gostam de ganhar almas para o Senhor Jesus. Aleluia! Você salvo, recebe a coroa da justiça. E você que gosta de ganhar almas para o Senhor, certamente receberá a coroa de alegria. Porque a coisa mais alegre que tem é quando nós queremos para o outro aquilo que Jesus deu primeiro para nós. Aquilo que o Senhor nos alcançou, o desejo da nossa alma é que o Senhor alcance a outrem também. Aleluia! E se você prega a palavra do Senhor na rádio, tem certeza, pode ter certeza que você está ganhando almas, e isso aí será revelado na eternidade. Se você prega a palavra na internet, você verá isso na eternidade. Se você entrega folhetos evangélicos, alguma alma ali se converterá e você receberá então a coroa de alegria. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que um dia ele vai se alegrar na presença do Senhor e vai se alegrar na presença do Senhor, porque aquele que ele ganhou para o Senhor também estará lá junto com ele na glória. Então, senhores, a segunda coroa, a coroa da alegria, é para aqueles que são ganhadores de almas. Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira coroa, a coroa de glória. Para quem são a coroa de glória? Para quem receberá, aleluia, a coroa de glória? Primeiro recebe a da justiça, da alegria e a da glória. Coroa de glória, quem receberá? 1 Pedro 5 e o verso 4. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: e quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa de glória. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa de glória. Por que que o texto está dizendo aqui que quando se manifestar o sumo pastor? Porque a Bíblia quer dizer aqui que a coroa de glória é para aqueles que conduzem igrejas, para aqueles que conduzem rebanhos, para aqueles que ajudam as pessoas no seu crescimento espiritual. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um missionário, nem um evangelista, mas se você ajuda alguém na caminhada, pode ter certeza que também a coroa de glória está preparada para ti nos ares. São para aqueles que edificam a igreja, para aqueles que alimentam o rebanho do Senhor. Aleluia! Se você varre a igreja, se você limpa o banheiro da igreja, se você desliga lá o interruptor de luz quando sai, onde não tem mais ninguém e é um desperdício deixar acesa a luz da igreja, você também receberá a coroa da glória. A coroa de glória são para aqueles que edificam a igreja, são para aqueles que edificam a vida do outro, não só ganham, aleluia, não só se alegra por aceitar a Jesus, como também ajuda o novo convertido, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a se conduzir na caminhada aqui nessa terra, aleluia. A quarta coroa, a coroa incorruptível, está em 1 Coríntios, no capítulo 9 e o versículo de número 25, diz assim: todo aquele que luta e em tudo se domina, eles, para alcançar uma coroa corruptível,
nós, porém, a incorruptível. O versículo começa dizendo: todo aquele que luta em tudo se domina. Para quem será a coroa incorruptível? Aleluia! Para aqueles que terminam a corrida da fé. E como terminar a corrida da fé? O versículo explica, aleluia, aquele que se domina, aquele que se controla. Vou explicar, vou abrir bem para você o verbo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aquele que bebia, mas agora não bebe mais. Aquele que se prostituía, mas agora não se prostitui mais. Aquele que usava droga, aleluia, agora não usa mais. Aquele que adulterava, mas agora não adultera mais. Todo aquele que luta, se esforça para não cometer as mesmas falhas que cometia no passado, esse receberá a coroa incorruptível que o Senhor tem preparada para aqueles que um dia herdarão os céus de glória, aqueles que têm, anseiam, desejam pelos dons do Espírito Santo do Senhor, os dons maravilhosos que estão lá no livro de Coríntios, aleluia, os dons da palavra da sabedoria, do conhecimento, do discernimento, os dons da cura, dos milagres, os dons do discernimento de espírito, o dom da fé, aleluia, dons das línguas e das suas interpretações, aquele que tem, aleluia, os dons do Espírito Santo, aquele que não precisa ter, precisamente dizendo, mas aquele que deseja, que anseia, que quer, aleluia, e em tudo se domina, aleluia. Para esse está preparada a coroa incorruptível. E eu venho te dizer aqui nessa noite, não é fácil se dominar, não é fácil perder os vícios do passado, não. Não é fácil crucificar o velho homem, não. Não é fácil matar a velha natureza, não. É muito difícil, é uma guerra constante, mas o Senhor observa, o justo juiz observa, o justo juiz ajuda, capacita, e nós, com o nosso esforço, como diz o texto bíblico, com a nossa luta, nós devemos nos dominar, sim. Portanto, você que está aí do outro lado, não pratique os erros, as falhas que você estava cometendo, mas vá até o fim, lutando, aleluia, como um verdadeiro cristão que se domina. Louvado seja o nome do Senhor. A quinta coroa, a coroa da vida, para aqueles que permanecem. Na coroa da vida nós temos dois textos bíblicos. Na coroa da vida nós vamos ver que é para aqueles que amam a vinda do Senhor e é também para aqueles que serão martirizados ou aqueles que já foram mártires na obra do Senhor. O primeiro texto para aqueles que amam a vinda do Senhor, a coroa da vida, está em Tiago 1 e o verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. O primeiro texto bíblico de Tiago 1,12 nos diz a Bíblia que é preciso sim suportar a provação. Quando nós olhamos esse texto, nós também entendemos que ninguém fica sem ser provado. Aleluia! E quem sabe você que está nos ouvindo agora está passando por uma grande provação. Pode ter certeza que, aleluia, esta provação resultará numa grande e extraordinária vitória, porque Deus é o Senhor da tua vida e tem preparado para você a coroa da vida. Não é fácil receber essas coroas, não. Aleluia. Não é fácil receber a coroa da justiça, aceitar a Jesus. É uma dificuldade muito grande. Haja vista que muitos recusam folhetos, outros desligam os rádios. Não é fácil receber a coroa da alegria, porque receber a coroa da alegria é ganhar almas para o Senhor Jesus. Tem que deixar a timidez de lado. Não é fácil alcançar a coroa da glória. Aleluia. Aqueles que fazem a obra do Senhor na igreja renunciam à sua vida secular para fazer alguma coisa dentro da casa do Senhor. Não é fácil receber a coroa incorruptível, não. Se dominar nesta terra é algo muito difícil, e muito ainda difícil é passar na provação.
salvação que vem para todos aqueles que um dia alcançarão a salvação de vida eterna. Ah, meu irmão, quem sabe você está aí do outro lado numa grande e tremenda provação. Entenda que Deus vai te dar a vitória. Você deve permanecer, você deve suportar. Aleluia. Olhe para aqueles personagens da Bíblia que entraram na fornalha. Eles estavam na fornalha, não foram livres da fornalha, mas dentro da fornalha Jesus estava com eles. E se você está sendo provado hoje, como Daniel na cova dos leões,